Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu queria tentar fechar esse nosso assunto dessa semana, dos afetos, dos instintos, né? E que a gente falou tanto desde o começo desse primeiro vídeo aqui, o amor de mãe, até agora. A gente veio meio que tentando desdobrar as coisas e especialmente nesse vídeo, que é o desespero e desesperança, falando da relação da ansiedade e depressão com os dias de hoje, com o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que ficou faltando falar uma coisa específica, que é a solidão, né? A impressão de que você está só contra tudo isso, assim, enfrentando tudo isso, né? É a impressão de se sentir abandonado, realmente. Eu acho que muita gente passa por isso, eu passo por isso tantas vezes, mas acho que muita gente mesmo, assim, essa coisa, cara, tô me sentindo abandonado aqui. Mesmo que você tenha alguém, às vezes, mesmo que você talvez tivesse com quem falar, mas a impressão é de que não tem. E por que que é isso? De onde que vem isso? Qual que é a relação disso com... Bom, isso está obviamente ligado a esse um sistema que a gente falou, que é o sistema do attachment, né? Dessa espécie de adesão, conexão, que o pânico que acontece e o desespero que acontece quando você se vê sozinho, abandonado. A gente falou bastante disso essa semana e que está ligado ao desamparo para a psicanálise, para o Freud, que a gente também já falou muito disso aqui no canal. Mas eu queria falar um pouquinho mais disso hoje. Por que isso é tão intenso agora, hoje em dia, essa sensação de que não tem ninguém comigo, e se tem algum caminho possível de solução, se tem alguma saída para isso, assim, será? Não sei. Se a gente pode vislumbrar caminhos menos isolados, assim, de menos condenação nesse isolamento. Vamos falar sobre isso? Vamos lá? Então, o que acontece assim é, bom, você está aí tentando lidar com a sua vida, tentando trabalhar 14 horas por dia, ou quanto quer que seja, quantas horas por dia você trabalha, pensando assim, né? Ou mesmo que você não trabalhe, mas você tem todas as demandas desses ideais de você mesmo que você está produzindo aí, que a gente falou nesse vídeo do desespero e a desesperança. Esses ideais todos, você tem que lidar com eles, de quem você deveria ser e você não consegue ser. Essas quebras todas que você não consegue ser, justamente, né? Essas separações todas com essas imagens ideais todas. O medo, constante medo que a gente vive o tempo todo, uma espécie de medo o tempo todo de alguma coisa, pode ser de uma ameaça concreta física ou de alguma coisa, mas pode ser o medo de que você vai ser sacaneado, de que alguém vai fazer mal para você em alguma ordem, assim, porque nessa nossa estrutura de competitividade e quem chega primeiro onde e tal, você sempre tem uma certa ameaça constante, né? Uma sensação de ameaça. Não, o mundo não te acolhe, né? O mundo não é um lugar acolhedor, o mundo não é um lugar bacana, assim. Fala, cara, como eu posso andar no mundo assim, sem lenço, sem documento, descalço e sou abraçado, acolhido? Não tem isso, né? Acho que nunca teve, mas bom, a impressão hoje é muito forte disso. Acho que o mundo nunca foi um lugar estritamente acolhedor. O mundo tem coisas boas e coisas ruins, mas bom, então tem isso, ao mesmo tempo você sente muita raiva, muitas vezes, de gente que atravessa o seu caminho, né? Como a gente falou no sistema da raiva, a raiva seria, no sentido original dela, o sentimento da raiva, o instinto da raiva seria quando alguém se coloca entre você e seu alimento, né? Nos mamíferos, né? Mas pra gente, o que quer dizer alimento? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que a gente deseje. Então, raiva, a quantidade de raiva que a gente sente, está o tempo todo investindo nisso, e a raiva se transforma em ressentimento, em rancor, no que a gente falou no vídeo de ontem, nesses sentimentos que já são construídos, né, moralmente, relacionalmente, socialmente e tal. Então a gente está tentando lidar o tempo todo com um certo ressentimento, com uma certa impressão de que tem alguém querendo sacanear a gente, de que o mundo não dá pra gente o que a gente mereceria, como a gente já falou bastante aqui no canal também. Então a gente fica muito investido nessas dinâmicas, muito também, né? Então nosso ideal do eu não se confirma porque tem alguém que o mundo não é justo e tal, ou pior, né? Então aí os mecanismos de projeção e paranoia da gente, de culpabilização do externo, né? Ou pior não, mas ou a outra opção, que é a autopunição, né? Então, se eu tô aqui me sentindo assim, se nada dá certo pra mim, é porque eu faço alguma coisa de errado, e tem alguma coisa de errado, muito errado comigo mesmo, porque eu não mereço, porque eu sou um merda, porque tudo aquilo que a gente já falou também, na melancolia e tudo mais, né? Mas a autopunição. É como se você o tempo todo estivesse percebendo em você o culpado pela sua vida não ser aquela vida da publicidade.
Bom, e aí você continua nisso, lutando nessa luta constante o tempo todo mesmo, e cada vez mais se sentindo abandonado, cada vez mais se sentindo sem com quem falar, sem ter com quem falar, né? E eu pergunto desses nossos sistemas, e sem ter como brincar, né? Que é um dos sistemas que a gente falou também. Sem espaço para brincar, sem espaço para imaginar coisas que estejam fora desse escopo específico, desse padrão específico que é o ideal do eu, do sucesso. Imaginar outras coisas, imaginar outras possibilidades, outros diálogos, outras coisas. Imaginar e brincar e construir campos de deslocamento lúdico, por assim dizer, de deslocamento de outras ordens. Não tem esse espaço, né? E aí você vai cada vez mais se sentindo sozinho nessa história toda, porque não tem ninguém que cuide de você, né? Não tem ninguém que te dê atenção, não tem ninguém que te dê carinho, que te dê apoio, não tem ninguém com quem você possa contar. Mas aí eu pergunto, e aí você cai no campo lá do desamparo, desse pânico, dessa ansiedade, do abandono, né? Mas aí que todos nós, assim, atravessamos em maior ou menor grau. Tem gente que lida bem melhor com isso, tem gente que não, que sofre mesmo, tem gente que fica melhor sozinho, mas muitos de nós aqui estamos nos sentindo muito mal sozinhos, assim, muito, muito abandonados, né? E às vezes muito ansiosos e pânicos e coisas, como a gente já falou essa semana, em função disso. Mas eu te pergunto dos nossos sistemas lá, bom, o medo está bastante ativo, a raiva está bastante ativa, a busca está bastante ativa, você está em busca de uma coisa que você não sabe muito bem o que é, mas você está em busca o tempo todo. A tentativa de satisfação está muito ativa, mas não é bem realizada, né? Que é um outro sistema. A satisfação, você tenta a satisfação, mas você não encontra tanto quanto você acha que deveria encontrar. A satisfação está aí. O desamparo, essa ansiedade da separação é muito intensa. Agora, obviamente, o brincar não é intenso, ele está rebaixado em muitos índices, está muito rebaixado. E aí eu te pergunto, esse outro sistema aí que a gente falou talvez menos sobre ele, que é o sistema do cuidar, né? Que é o sistema do cuidar do outro. É um sistema, é um instinto cuidar do outro. Tem a ver com campos hormonais e tal, mas não só isso, né? Nós temos em nós, todos os mamíferos, esse instinto do cuidado. Enquanto você está sentindo tudo isso que você está sentindo, que eu acabei de descrever, raiva, medo, desamparo, desespero e tal, como é que você cuida de alguém? Como é que você cuida de alguém? Como é que você acha espaço para operar esse seu instinto, que é original, né, que vem de fábrica? Como é que você acha? Você não acha. Você tá tentando sobreviver nas 14 horas por dia que você trabalha, tentando dar conta. Como é que você vai cuidar de alguém ainda? Você não consegue nem cuidar de você mesmo, como é que você vai cuidar de alguém? E aí você não cuida de ninguém. E aí você não consegue cuidar de ninguém. E aí como é que você quer que alguém cuide de você? Não é porque se você não cuida de ninguém, ninguém vai cuidar de você. Não, é porque está todo mundo nesse mesmo panorama, nesse mesmo desespero aqui, tentando dar conta. Ninguém consegue cuidar de outra pessoa. Então é óbvio que a gente vai ter desamparados. Gente abandonada, porque ninguém tem espaço para cuidar do outro. A gente só tem espaço para dar conta da gente mesmo e olhe lá. Então não há espaço matematicamente. Quem que é essa galera que está cuidando dos outros então? Não tem. Tem pouquíssima gente que está preocupada com os outros. Muito pouca gente mesmo, você pensar. E não é que são pessoas melhores ou que... Não estou falando de um ponto de vista moral nesse sentido. Então as pessoas que estão preocupadas com o outro, por que a gente não está preocupado com o outro? Tem uma coisa de errado com a gente? Não. A gente está tentando sobreviver efetivamente. Todos nós, eu acho, em algum grau, né? Então a gente não tem espaço para cuidar do outro então é óbvio que a gente vai ter numa conta estranha um bando de gente desamparada, abandonada, que somos nós mesmos, porque a gente não tem mais espaço para cuidar do outro. Então parece que esse sistema aí é um sistema que falha. E aí você consegue cuidar dos seus nesse sentido, né? Você consegue cuidar dos seus imediatos, né? Os seus filhos e tal, aquelas pessoas muito próximas de você, né? Você é mãe, você é pai e tal, e você cuida daquelas pessoas, né? Na medida do possível também, porque você tem que trabalhar 14 horas por dia, como é que você vai cuidar do seu filho direito? Então você contrata alguém, ou você deixa numa creche, ou o que quer que seja que você faz, né? Para tentar dar conta disso. Também quem é mãe, pai aí sabe que eu estou falando que é uma dinâmica complexa, porque vocês, poxa, então eu tenho um filho, é ótimo, mas eu tenho que para pagar as contas e tal, e assim vai, né? A conta nunca vai fechar do jeito que a gente gostaria que fechasse. Mas então é normal, absolutamente normal, que a gente se sinta abandonado, porque não tem espaço para cuidar do outro, né? É isso que eu quero dizer. E esse sentir abandonado não é uma coisa sem sentidos, estúpida, infantil, infantilizada, tô me sentindo abandonado. É real. Não é um jeito de falar, não é um jeito de... Não é um drama. Você está realmente se sentindo abandonado, né? Em algum grau todos estamos.
E aí a gente precisa poder falar sobre isso, porque talvez reconhecendo que estamos nos sentindo abandonados e o outro sabendo que você também está se sentindo abandonado, a gente fale, bom, então será que a gente pode se resolver aqui de um outro jeito, talvez? Será que a gente pode, talvez, bom, então me olha que eu talvez possa te olhar e a gente vai reaprendendo esses campos de cuidar do outro, talvez? Porque se você reaprende a cuidar do outro, você tem chance de cuidar de alguém e essa pessoa já se sentiu menos abandonada e assim vai indo, né? Ou não? Ou é uma conta que nunca vai fechar? Eu não sei, aí a gente volta pro tema da empatia, dessa história toda que a gente falou muito semana passada. É delicado, não dá pra você forçar a barra pra você virar uma pessoa cuidadora dos outros. Não é assim, é claro que não é. Mas é preciso que a gente entenda que esse sentimento do abandono, ele é geral. Ele é geral, tá todo mundo passando por isso. Realmente tá. Porque você não consegue, você não dá conta, né? Não dá conta, não tem como. Então, o primeiro passo é levar a sério o seu abandono. Não falar, eu sei que é ridículo e tal. Não, é real. É real. Porque enquanto você lida com tudo, não tem ninguém para te ajudar. Não tem. Quando a gente era criança, tinha lá umas pessoas para ajudarem a gente lá e tal, e é isso, mas isso desaparece. E aí, teoricamente, a instância que a gente internaliza para continuar nos ajudando é esse tal desse superego, né? Que a gente põe aqui de uma importância cultural enorme, né? Que te molda, que vai te organizar para o resto da vida. Mas o nosso superego tá dizendo o quê pra gente? Trabalha mais, você vai chegar lá. Trabalha mais, você vai conseguir. Trabalha mais, você vai ter sucesso. Você está devendo ainda, tá? Você não chegou lá ainda. Lá, como já disse, né? Lá onde. Mas trabalha mais. Vai mais um pouco. Vai mais um pouco. Então, essa instância que deveria cuidar da gente, nesse de colocar, né, balizas pra gente e tal, que está internalizada, ela só cobra da gente. Então, é difícil mesmo. Então, eu acho que a primeira etapa, real, sério, é admitir que você se sente abandonado. Poder falar sobre isso, né? Porque aí talvez a gente descubra mesmo um bando de gente que está se sentindo abandonada. Eu sei que as pessoas se sentem abandonadas porque elas me escrevem, né, falando sobre isso. Eu não sabia nesse grau. Eu achava que era um pouco um desvio meu, que eu era meio exagerado, dramático, assim, frágil, sensível demais. Mas não. Nesse último ano, fazendo dose diária e tal, eu descobri que tem um monte de gente que está se sentindo abandonada. E é justo porque realmente a gente não está se olhando, né? E aí o alívio que a gente tem é passar o dia no celular enquanto a gente dirige o carro ou faz sei lá o quê, e vai para aquele escape do celular ali. Alguma conexão com alguém, com alguma imagem humana. Muito louco, mas é o que a gente faz. Eu entendo também. Não adianta falar que a culpa é do celular. A gente está em desespero, né? Todo mundo um pouco em desespero. Então vamos lá. Primeira etapa, assumir o seu desamparo, assumir o seu abandono. Não assumir o seu desamparo no sentido de é irremediável, né? Nessa coisa trágica. Somos desamparados mesmo. Não. Vamos falar sobre abandono, sobre essas impressões de solidão. Onde é que elas aparecem? Como é que a gente pode lidar com elas? Vamos falar sobre isso um pouco. Todo mundo, assim, vamos me falando. Essa é a minha impressão, é a impressão que me deu, assim. A gente precisa falar sobre essa solidão intensa que a gente experimenta hoje em dia. Essa sensação de abandono mesmo. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, manda ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém, quem sabe. Me escreve aí embaixo, comenta o vídeo, né? Leia os comentários são muito legais. Muito obrigado pelos comentários todos. Me escreve aí, manda perguntas pelos comentários ou pelo meu direct do Instagram também pode ser, que é só eu leio, né? E aí amanhã a gente volta, não sei com o que a gente vai fazer amanhã, então eu não sei ainda, mas a gente descobre e continua essa nossa conversa.